Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar a conversar sobre, vai fazer uma próxima aproximação no programa. Vamos começar falando sobre uma das maiores características dele não salvar para trás e suas implicações. E o que dá para falar sobre isso é que vocês vão ter que tomar muito cuidado quando trabalharem com outra pessoa e precisarem trocar arquivos. Vocês precisam combinar previamente qual é a versão que vocês vão trabalhar. Claro que a versão mais antiga é a que vai falar mais alto. Então, se você estiver na versão 2022 e a pessoa com que você vai trabalhar está na 2020, os dois precisarão trabalhar na 2020. Senão, um arquivo salvo em 2020 abre no 2022, mas depois de salvo e virar um arquivo 2022, ele não retorna mais para a versão mais antiga 2020. Essa é uma grande dificuldade. Eu acredito que tenha sido um objetivo para a empresa tentar fazer com que todo mundo alugasse o programa e ninguém ficasse com um programa perpétuo, né? Mas eu acho uma estratégia bem complicada. Por isso, evitem clicar duas vezes sobre o programa sobre o arquivo e deixar ele escolher o programa, porque pode ser, é relativamente comum você ter mais de uma versão do Revit instalada na máquina para atender essa conversa com outras pessoas. Então, eu, por exemplo, tenho clientes do 2017, tem clientes que estão no 2018, tem clientes que estão no 2021 e eu produzo as coisas no 2022, as minhas coisas, né? Quando eu preciso falar com cada um deles, eu tenho essa versão diferente instalada. Então, imaginem o tamanho do espaço em disco que a gente tem que ter, tá? Problemas de conteúdo não baixado durante a instalação. Isso acontecia bastante nas outras versões. Na 2022 parece que isso diminuiu bastante, mas mesmo assim é um processo relativamente fácil de resolver. Não, é bem fácil de resolver. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, mas é o seguinte. Você pode fazer uma busca simples sobre conteúdo do Revit, né, biblioteca, ausente, e vai acabar sendo direcionado para o site da Autodesk. E vocês podem procurar links como esse que vão te levar para baixar o conteúdo. Que conteúdo é esse, né? São os arquivos templates, ou seja, os arquivos para iniciar o projeto, para iniciar as famílias, que é agora no momento eu vou explicar para vocês como se fossem os bloquinhos que a gente vai usar dentro do Revit. E você já tem um arquivinho preparado para cada uma dessas bibliotecas, essas famílias de biblioteca, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Por aqui você conseguiria baixar o conteúdo. E uma outra coisa que eu indico é evitar ficar baixando o conteúdo. Não há necessidade de ter tudo isso instalado. A biblioteca italiana para alemã, para francesa, não vai mudar nada, vai mudar só o nome das coisas. Não vale a pena. Eu acho que vocês têm que ter instalado pelo menos a do Brasil e a dos Estados Unidos. E a dos Estados Unidos padrão métrico, tá? Não baixem o Imperial, não vale a pena. Não sei que você vai trabalhar com isso, mas acho a possibilidade bem remota, tá? Com isso você consegue resolver, caso o conteúdo não seja baixado, você consegue repor no computador o arquivo que está faltando. É um executável simples que você roda e ele mesmo vai colocar no lugar. Sobre a língua de instalação, eu tenho alguns comentários sobre isso, porque eu não acho que a tradução brasileira está lá muito bem feita, tá? Ela foi muito baseada em cima da tradução de Portugal, e alguns termos são esquisitos. Por exemplo, eles não usam o termo viga, eles usam quadro estrutural. Então, assim, falta de capricho. Eu acho que vale mais a pena, para vocês terem menos dor de cabeça, usarem o inglês mesmo. Acho mais simples. Mas para aqueles que quiserem tomar esse cuidado, que algumas traduções não estão lá essas coisas não, tá? E queria falar um pouquinho sobre, e já vou explicar como que funciona a língua de instalação,
porque não há necessidade de vocês pré-definirem isso na primeira instalação. Depois vocês conseguem, através do atalho, trocar a língua nativa do seu programa. Então aqui, para mostrar para vocês, eu posso ter o meu arquivo executável, seleciono ele, dou Ctrl C e Ctrl V, então ele copiou um atalho, tá? Posso renomear esse atalho do jeito que eu achar melhor. Então, por exemplo, Revit 2022 Brasil, por exemplo. Qual que é a diferença entre eles? Se eu selecionar um dos atalhos e clicar com o botão direito e for em propriedades, nesse campo de destino, vocês vão manter todo esse texto, claro, e linguagem, ENU, significa que vai abrir o programa na versão em inglês. No outro atalho, então selecionei outro atalho, cliquei com o botão direito, cliquei em propriedade, vou até o fim e troco ENU para PTB. Quando eu aplicar, agora esse atalho vai abrir a versão em inglês, esse atalho vai abrir a versão em português. E queria falar um pouquinho sobre as extensões, né? Então, extensões de arquivo, para quem não está muito habituado, é um jeito com que o computador tem de diferenciar que arquivo trabalha com qual programa. Então, geralmente vem o nome do arquivo, ponto, 3 letras, mais ou menos, ou 4 letras, que explicam para o computador que aquele programa que aquele arquivo é daquele programa. Então, por exemplo, um bloco de texto vai ser extensão .txt. Um arquivo de Word pode ser .doc, .docx, nas versões mais atuais. Um arquivo de planilha vai ser .xls e, nas versões mais atuais, xlsx. Um arquivo de imagem pode ser BMP, pode ser JPG, pode ser uma série de extensões, tá? Então aqui nessa tela dá para perceber também uma série de extensões, e o que eu queria, para quem não conhece muito sobre o assunto, é que reparasse que esse ponto alguma coisa tem esse significado. No caso do Revit, os arquivos de projeto vão ser extensão .rvt. Se tiver extensão .rvt, é um formato de arquivo de projeto, tá? É o principal formato do Revit. Quando vocês salvarem o arquivo, vocês vão ver que na pasta vão ser criados vários outros arquivos com o mesmo nome, e logo depois do nome vai vir uma sequência numérica. Vai começar com 0001, 0002 e assim sucessivamente. Esses arquivos continuam sendo extensão .rvt, mas quando tiver a sequência numérica, significa que ele é backup. Então cuidado para não abrir esses arquivos de extensão numérica achando que você está abrindo a última versão possível do arquivo. Não, ele é um backup. Então ele pode até estar sincronizado, mas o arquivo que não tem sequência numérica, no caso aqui desse exemplo seria um arquivo cujo nome é xxxx, esse arquivo seria o arquivo de projeto mesmo, né? Seria o arquivo padrão mesmo. Colocou sequência numérica, ele já é um backup. Só uma segurança para você não correr o risco de perder tudo. Tá? Arquivos de extensão RFA são arquivos da biblioteca do Revit. A biblioteca do Revit, a gente vai usar um termo chamado, um termo de família, são families. Ele entende esse conceito de biblioteca pelo nome de família, porque ele guarda uma similaridade muito grande com graus de parentesco. Então, como ele vai diferenciar um pilar
de uma viga, porque eles são elementos estruturais diferentes, eles são membros de famílias diferentes. Então um pilar só age como um pilar se ele for da família de pilar. Vamos colocar desse jeito. Se ele é uma janela, então ele se comporta como uma janela, ele guarda uma mania de precisar de uma parede para existir, ele não tem função estrutural. Então uma série de características já são separadas logo na família. E o arquivo RFA é essa biblioteca que é possível de nós termos guardadas no computador, num diretório, tá? Isolado e salvo como biblioteca. Arquivos de extensão RTE são arquivos de projeto, mas são templates. Quem não conhece o termo templates, eu vou tentar explicar um pouco o que vem a ser isso. É um arquivo de projeto protegido para ser sobrescrito. O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu tenho um arquivo de projeto e eu quero muito guardar as características dele sem ficar mexendo. Eu só quero que ele sirva de referência, ele é um ponto de partida para o meu projeto. Então, se ele é um arquivo template, ele não aceita salvar sobrescrevendo, ele só aceita o salvar como, só o save as. E aí você vai colocar um nome que você quiser, e a partir daí esse arquivo RTE se converte em um arquivo RVT, que não tem essa proteção de segurança e deixa ser sobrescrito. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que tem uma lógica bastante grande nisso. Se o arquivo ele é o arquivo inicial, ele não pode ter pedaços de desenho antigos ou que você acabou de fazer ou características que você mudou. Você quer que sempre seja um arquivo zeradinho, pronto para começar. É isso que o RTE faz. Ele guarda essas características essenciais do arquivo e não deixa você estragá-lo. Tá? Os arquivos RFT são arquivos template também, mas de famílias. Quando você der um save as, ele vai naturalmente ser convertido num arquivo RFA. E aí a mesma coisa, ele é livre para ser sobrescrito como você quiser, salvar sucessivamente, tá bom? Nós vamos falar bastante de um outro formato, não falar bastante, falar um pouco, que é o IFC. IFC é um arquivo que é um protocolo que todas as empresas de software BIM são obrigadas a gerar. É um arquivo para que você possa conversar com, por exemplo, se eu sou um escritório de engenharia e estou trabalhando, por exemplo, no Revit, que eu consiga conversar com um escritório de arquitetura que esteja trabalhando com ArchiCAD, ou com MicroStation, ou com qualquer outro software BIM. É um formato de saída, é como se fosse um PDF. Eu extraio, eu exporto o meu arquivo para esse formato IFC e eu posso abri-lo em outro lugar. Tudo bem? É importante para o intercâmbio de softwares BIM feitos por empresas diferentes. E aqui, só para comentar, que para quem não conhece, DWG são formatos de desenho feitos pelo software da Autodesk, ou formatos CAD. Muitos deles geram arquivos de formato DWG. DWS é um template do DWG. DGN é da MicroStation, se eu não me engano. DXF é um protocolo também feito pela Autodesk. Mais generalista, mais fácil de abrir em outros softwares CAD. SKP é do SketchUp, tá bom? E é isso que eu queria falar. Valeu, gente. Até o próximo arquivo, até a próxima aula.